Alô. Bom, pessoal, boa tarde, primeiramente. Obrigado por terem vindo, a gente está muito feliz com isso. Na verdade, falar de um assunto que a gente gosta é sempre muito interessante, muito prazeroso para a gente. E esse aqui é mais um evento, de um ciclo de palestras que a gente pensou em fazer, né? E me apresentando aqui, meu nome é Renato, eu sou esportista, a gente está com o Kleber aqui. Meu nome é Kleber Campos também, sou esportista por hobby, né? Estamos juntos aí falando um pouquinho do que a gente gosta. Por hobby. É isso aí, show de bola. Legal, pessoal. Então, assim, a gente pensou nessa palestra como uma forma de disseminar um pouco o singelo conhecimento que a gente tem e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem com vocês e, obviamente, crescer junto com vocês. Então, assim, a ideia é que a gente fale algumas coisas, vocês interajam também e que fique um bate-papo mesmo, não um caráter de palestra, mas um caráter de bate-papo, beleza? Pra gente poder crescer juntos. E compartilhar a experiência, né? A gente vai falar alguma coisa que a gente possa ter vivido ou que a gente pense. Quem quiser discordar ou contar alguma experiência, fiquem à vontade, porque, como a gente fala, é um bate-papo. Tem corredor, que eu sei, tem esportista, tem gente que faz muito mais coisa que a gente, então é só compartilhar aí as experiências. Eu sou a Paola, também sou esportista, mas assim, a gente faz todo mundo esporte amador, então todo mundo trabalha, cuida de casa, cuida de marido ou esposa, de filho e faz esporte. No caso do Kleber, ele faz 3, ele é de 1. Mas todo mundo gosta de pedalar, correr, subir montanha, essas coisas. E o esporte traz pra gente, o que a gente começou a perceber, e que hoje tem várias pesquisas que comprovam isso, o esporte traz pra gente algumas características que nos apoiam em todos os aspectos da vida, né, na verdade. E a gente focou aqui no desenvolvimento profissional mesmo, para a gente conseguir ter características empreendedoras. E quando a gente fala de empreendedorismo, não quer dizer eu ter uma empresa, eu vou ter uma empresa, porque tem gente que é dono de empresa e absolutamente não é empreendedor. É ter uma característica empreendedora, porque você consegue, com o esporte, construir essas características. É isso que a gente quer focar. O tanto que o esporte pode te ajudar no seu desenvolvimento profissional, mesmo que você trabalhe dentro de uma empresa, você pode ser um intraempreendedor, ter essas características empreendedoras aplicadas no seu trabalho. Exatamente isso, pessoal. Então a gente vai fazer aqui na verdade, um bate-bola, tentando alinhar o perfil empreendedor de uma pessoa ao perfil profissional de uma pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que levanta absolutamente motivada na segunda-feira, pós-carnaval, por exemplo, depois da semana do carnaval, o que faz a pessoa acordar motivada e trabalhar? É uma pergunta. Outra pergunta, o que faz a pessoa acordar às 4h30 da manhã para treinar bicicleta? Então, assim, as respostas para essas perguntas é mais ou menos o que a gente está querendo discutir hoje. E essas questões, pessoal, são as questões que realmente estão relacionadas a pessoas empreendedoras e pessoas que praticam esporte de alguma forma. Então, por exemplo, essa pessoa que faz o triatlo tem que acordar às 4h30 da manhã, ela tem que abrir mão de algumas coisas para poder fazer outras, né? Assim como o cara que vai na segunda-feira feliz da vida trabalhar num escritório atrás de uma mesa, ele tem que ter um porquê, tem que ter um porém, tem que ter algo superior ao salário que faz o cara ficar motivado. É disso que a gente está falando. É dessas características que a gente vai falar ao longo dessa uma hora e pouco de bate-papo, ok? Passar. Legal, pessoal. Isso aqui eu acho legal pra caramba. Na verdade, esse slide, quando a gente estava fazendo, eu falei, nossa, preciso colocar esse slide em primeiro lugar, porque, em princípio, é o que eu gosto de falar, sempre. Leis da natureza, leis do homem. Então, assim, o que as pessoas falam e o que as pessoas às vezes não se dão conta é de que tudo que você faz para o mundo te devolve. É exatamente isso que eu estou querendo dizer, na primeira parte, leis da natureza. Então, por exemplo, o que o homem, aliás, o que a natureza faz com um homem que chega no alto de uma montanha e dá um grito? Você vai no alto de uma montanha, não tem nada por perto, não tem nada, ele é um pouco direto por perto, quer dar um grito. O que acontece? Acontece o eco. Então, se a pessoa grita forte, o que acontece? Ela escuta o eco forte. Se a pessoa grita baixo, a pessoa escuta o grito baixo. Se a pessoa nem grita, nem escuta. Exatamente isso, beleza? O que o homem diz? O que a terceira de Newton diz? Exatamente isso, pessoal. Com outras palavras, toda ação tem uma reação. Equivalente. Equivalência. Então, por exemplo, de repente, se você está absolutamente desmotivado no trabalho, há fortes consequências de você estar... Há grandes indícios ou fortes indícios para você estar provavelmente desmotivado em outras áreas da sua vida. E é exatamente isso que a gente está falando. Por exemplo, como a pessoa consegue estar motivada no trabalho, e como ela consegue estar motivada no trabalho, como ela consegue estar motivada no esporte, como ela consegue estar motivada na questão empreendedora e assim por diante. Por exemplo,
Se ela não tiver algo importante que ela queira conquistar como um objetivo principal, seja no emprego, seja no esporte, seja na vida amorosa, pessoal, dificilmente ela vai conseguir melhorar os resultados dela. A gente vai falar isso ao longo dos próximos slides também. Okay? Pessoal, esse slide também é um slide que eu acho maravilhoso. Nos outros bate-papos que a gente fez sobre esse assunto, a gente sempre coloca as falas do Steve Jobs, que é um cara maravilhoso em termos de empreendedores, né? E ele está dizendo aqui que a única maneira de você fazer um excelente trabalho, em outras palavras, é você amar o que você gosta. Então, legal. Você faz. Exatamente, o que você faz. Se você realmente gosta do que você faz aquilo por paixão. Por exemplo, Paola, Kleber, Renato. O que nos levaria a deixar a nossa casa, o conforto de casa, a esposa e tal, os filhos, para vir determinado sábado dar uma palestra na Decathlon. Colocar uma calça jeans e vir no calor de Pernambuco dar uma palestra. Gostar, né? Gostar do assunto. Gostar. A gente faz isso porque a gente gosta. Então, assim, a gente não está dizendo que a gente está fazendo isso aqui de uma forma muito bem feita. A gente está fazendo o que a gente gosta. Com uma grande chance da gente fazer um negócio bem feito. Ok? Assim mesmo funciona no trabalho. Então, de repente, se a pessoa gosta muito de trabalhar com papéis, provavelmente ela vai ter um bom trabalho no papel. Um bom resultado no trabalho no papel que ela faz. Por exemplo, meu pai, posso citar uma questão pessoal. Meu pai, ele jamais gostou de trabalhar com papel. Jamais gostou de trabalhar atrás de uma mesa. Acontece que ele, em determinado momento da vida, ele resolveu fazer um concurso público. Ele achou que era mais importante ele ter estabilidade do que fazer o que gosta. Bom, ele não está aqui, né? Não. Eu estou querendo dizer o seguinte. Você vai mudar o discurso. Ele passou, exatamente, eu ia fazer um pequeno ajuste. Ele passou provavelmente 35 anos ou 40 anos da vida dele fazendo o que ele não gosta. E isso trouxe algumas outras consequências para a vida dele. Então, assim, é um negócio muito, muito delicado, muito estranho. Você saber exatamente qual é o peso de cada decisão que você faz. Então, por exemplo, ele tomou a decisão de que era mais importante ele ter estabilidade e ter o pão no final de cada mês. Ou então dinheiro para comprar o leite para os filhos no final de cada mês. E abriu mão de fazer o que ele gosta. Ele, durante vários anos da vida dele, passou a fazer um trabalho realmente que ele não gostava, tendo resultados previsíveis, ou seja, não com muita qualidade, e gerou problemas, possivelmente problemas em outras áreas da vida dele. É isso que eu estou querendo dizer. Se você, de repente, não faz o que você gosta, alguma coisa tem que ser mudada. Alguma coisa tem que ser ajustada. E aí, pegando o gancho, até o pai dele, que vem de outra geração, isso é uma coisa que acontecia muito. Por quê? Porque eles vieram de um pós-guerra. Todo mundo tinha que pensar em produtividade, em sobrevivência, em estabilidade. Entendeu? Hoje a gente vive outra realidade. As pessoas hoje em dia querem trabalhar com propósito. Eu não quero ir lá, ficar 8 horas por dia atrás de qualquer lugar que seja, de um escritório, ou qualquer outra coisa, se aquilo não tem um significado para mim. Então, muita gente, a gente vê várias histórias hoje em dia de pessoas que eram ou auto-executivos, ou qualquer outra coisa, ganhavam muito bem, hoje ganham menos, mas fazem o que gostam, entendeu? Então a gente passou a ter, o que a gente chama de nova economia, um outro cenário de profissionais, entendeu? De pessoas que talvez não ganhem tanto, ou ganhem o suficiente, entendeu? Existe aí um coeficiente de felicidade que diz que se você ganhar, até uns 2 anos atrás era acho que 10 mil reais, dali para cima, que hoje em dia deve ser mais, não sei, que dali para cima a pessoa não é tão mais feliz, entendeu? Então, se eu tenho um trabalho que eu consigo fazer bem feito, que eu faço com paixão, aquilo me remunera de uma maneira que eu consigo ter essa estabilidade, mesmo que eu não ganhe tanto quanto se eu fosse um auto-executivo ou alguma coisa assim, mas que eu consigo ter prazer, vai ser muito melhor para mim do que eu ir atrás de algo que eu não gosto, ganhar dinheiro, porque o coeficiente de felicidade não vai aumentar na mesma proporção. Muito pelo contrário, vou conseguir outras coisas ruins, que é tipo infelicidade, falta de tempo com família. Então, hoje que a gente vem, depois da geração do seu pai, do meu pai, enfim, das pessoas que procuraram estabilidade pós-guerra, a gente tem a geração das pessoas que procuram trabalhar com significado. Legal, pessoal. Aí a gente fala assim, sobre esporte e perfil profissional. Então, algumas características são absolutamente importantes, e a gente sabe que são importantes, mas a gente não se dá conta muitas vezes. Por exemplo, respeito às regras de planejamento. Então, por exemplo, pega-se um profissional do esporte, ou pega-se um corredor. Por exemplo, aqui tem uma corredora aqui, famosíssima. Tem uns outros corredores aqui, né? Acontece o seguinte, aqui, né? Tem jeito mesmo. O corredor só olha pra canela, gente. Sempre assim, ó. Quanto mais fina, mais o cara corre.
Então, beleza, pessoal. O cara que é corredor, se ele não se respeita as regras de treinamento, não se respeita as planilhas de treinamento, não respeita os tempos, não respeita o batimento cardíaco, não respeita vários indicadores que ele consegue colher do perfil dele, ele provavelmente vai ter lesão, vai ter que passar alguns meses fora de atividade, vai ter que realmente, de repente, não ter bons rendimentos como ele gostaria de ter, e assim por diante. Como que é o profissional que não respeita as regras? Mesma coisa. Eu tenho Faz o planejamento, né? Exatamente. Eu tenho uma característica, até compartilhando com vocês, tem uma característica que eu sou um pouco rebelde, a verdade é essa, profissionalmente falando. E algumas vezes, dentro do mercado de trabalho, eu me recusava ou fazia de uma forma ruim alguns procedimentos que eu achava desnecessários. No meu ponto de vista, era desnecessários. Do ponto de vista do meu gestor, não era desnecessário. Existia um porquê estar lá, né? E eu era um pouco relapso nesses assuntos. E aí deixava de fazer bem feito, fazia mais ou menos, e pagava consequências por isso. E eu fui entender depois de muitos anos de Nem mercado. sempre só coisa boa, né? Exatamente. Então, por exemplo, respeito às regras, e principalmente ao planejamento, foi um negócio que a corrida de rua, em caráter amador, como realmente sou, me trouxe. Eu aprendi a ser um cara muito mais disciplinado e seguir realmente as regras que às vezes eu acho que nem fazem sentido para mim, para o meu nível de conhecimento, mas que fazem sentido para quem tem mais conhecimento. Para o meu chefe, no meu caso de trabalho, ou para o meu treinador, no caso da corrida. Não, esse negócio de disciplina e seguir esse planejamento é uma coisa que o esporte te dá demais. Porque, por exemplo, quando você começa a treinar, como o Kleber fez Ironman, é uma coisa que não é pouquinho, entendeu? Aí ou você vai fazer um treino longo de corrida, o Ribeirão Preto faz 40 graus na sombra. Então as pessoas muitas vezes não entendem. Poxa, você vai correr às 5 horas da manhã? Vai, porque você tem que correr 20, 30 quilômetros, ou você sai às 5, ou 4 e meia, ou você não consegue treinar direito, é muito ruim, né, prejudicial para o seu corpo, e aquilo vai te desgastando. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem realmente que acordar cedo, e eu não sei, você faz longão que horas? No sol quente, então, ela é mais maluca ainda. Então, mas assim, porque o que acontece? Aí você vai acordar muito cedo para correr. Você tem que dormir cedo, porque senão você não consegue correr. Corrida é um negócio que judia. Serve para bicicleta, serve para tudo. No caso, tem muita gente que faz corrida de montanha que corre na hora do almoço, corre o dia inteiro. Aí você vai correr na hora do almoço para aquilo te preparar para a prova. Então, assim, esse tipo de planejamento, você seguir, eu sou muito ruim, às vezes, de seguir algumas coisas, mas a corrida de rua também me deu isso, porque, cara, ou você acorda e vai, ou você não faz, ou você se machuca, que acontece muito comigo, por exemplo. Então, assim, você se machuca e aí você não consegue ir. Então, você aprende a ser obediente na hora certa, entendeu? Não é ruim ser rebelde, mas aí você tem que ter uma rebeldia mais inteligente. Eu também sou. Mas então você aprende isso, ó. Nessa hora eu tenho que ser obediente, tem que ser chato, meio metódico. E às vezes a gente tem as coisas, quando a gente fala de método, as pessoas, putz, ele é muito metódico, como uma coisa ruim. E na verdade nem sempre é. É uma característica que muitas vezes te traz muita coisa boa. Tem a hora certa para você ser metódico. Engraçado, pessoal, que até pouco tempo atrás eu trabalhava num departamento onde era justamente atrás do computador, atrás da mesa e tal, trabalhando com papéis, né? E nas baias da minha lateral, assim, tinha uns organogramas empresariais, do meu chefe e tal, os procedimentos que eu tinha que fazer, e do lado eu fiz questão de colocar a minha planilha de treinamento, justamente para saber que eu tenho que dar o peso e a medida em igual valor, tanto para as questões de trabalho quanto para as questões pessoais, porque as coisas trabalhavam juntas e trabalham juntas comigo até hoje. Por exemplo, respeitar as regras foi algo maravilhoso que eu dedico à corrida como meu principal professor nesse sentido. Esporte, perfil profissional, novamente, melhoria da qualidade de vida. Então, por exemplo, a gente sabe, todo mundo sabe que esporte promove a melhor qualidade de vida para as pessoas, certo? Só que a gente acaba não prestando atenção nas consequências exatas dessa característica. Então, por exemplo, a gente colocou esse artigo, na verdade não é um artigo acadêmico, mas é um artigo de internet, que falou muito bem sobre esses benefícios quando você tem uma melhor qualidade de vida. Você sabe que a gente está num mundo novo, a Paula falou agora um pouco sobre isso, a gente está no mundo atual, num mundo onde a gente busca cada vez mais a melhoria da qualidade de vida. Vou citar novamente um exemplo pessoal. Há pouco tempo atrás, eu pedi demissão de uma grande empresa em Campinas, uma empresa que era o meu sonho, multinacional, para mudar para Ribeirão Preto. Eu já conhecia Ribeirão Preto e sabia que Ribeirão Preto era excelente para viver socialmente falando. Pedi demissão dessa empresa, trabalhava lá
muito atrás de uma mesa, atrás do computador, mudei para Ribeirão Preto para ter mais qualidade de vida. E eu não sou velho, eu tenho 35 anos, então assim, essa informação chegou para mim muito cedo. Em geral, a pessoa chega a essa conclusão com 45 anos, quando ele olha para o filho dele e fala assim, putz, eu não vi meu filho crescer e tal. E já é tarde, ele já passou tudo que tinha que passar, não é verdade? E aí, qual é o pulo do gato? O esporte me fez chegar a essas conclusões. Essa qualidade de vida me favorecia em vários aspectos, entre eles, redução dos atestados médicos, que é fato, as faltas, quando a pessoa está levemente fadigada, ela resolve não ir trabalhar. Em geral, é falta de condicionamento físico. A pessoa que faz condicionamento físico faz a roda girar de uma forma bem homogênea. Então, assim, a possibilidade dela levantar com mal-estar amanhã é muito menor do que uma pessoa que come uma feijoada todo dia, ou absolutamente sedentária. Quando você começa a praticar esporte ou ter uma vida mais saudável, assim, o esporte te incentiva a fazer outras coisas. Você começa a praticar esporte, aí você já começa a pensar na sua alimentação. Porque você vê, se tomar 1 litro de Coca-Cola, sem fazer propaganda negativa, né, mas já fazendo, você começa a tomar 1 litro de refrigerante, come uma feijoada, você não vai conseguir correr logo depois, não tem como. Então você começa a pensar no seu sono, você começa a pensar na sua alimentação, você começa a pensar em não ir para balada, entendeu? E ficar até tantas horas da manhã. Você começa, vários outros aspectos vão agregando ao seu esporte, porque você sabe que sem ele, tipo, quem fuma geralmente não tem fôlego nenhum. Então, quero fazer esporte, quero fazer as coisas, vou diminuir o cigarro, vou parar, vou diminuir a bebida. Então, assim, as coisas vão acontecendo. E isso, para empresas, que são esses tópicos, é fantástico. Você tem uma equipe de pessoas que praticam esporte, não precisa praticar que nem o Kleber, ou que nem os doidos que gostam muito. Não é isso. Quando a gente fala de esporte, é praticar um esporte, é uma caminhada, qualquer coisa que você mexa o corpo, entendeu? Não precisa fazer um Ironman, não precisa ir para São Paulo de bicicleta, voltar de São Paulo de bicicleta, que a pessoa que fez. Não é isso. Porque isso realmente é uma coisa meio fora do que todo mundo gosta. Mas saúde, esporte, não precisa ser isso. Pode ser qualquer tipo de atividade. E é engraçado, né? Porque a gente começa com algumas atividades assim, e muitos viram e falam assim, pô, mas você é louco. Né? Como é que você vai fazer um negócio desse? Você não bate bem. E de fato eu posso até não bater. E é engraçado que a gente estava num outro evento, né, na cultura, e de repente um senhor levantou a mão, eu lembro dele, ele levantou a mão e falou assim, você sabe que ó, eu não faço esses negócios que você faz não, mas eu caminhei, caminho de Santiago, 800 e tantos quilômetros, andando, 30 dias. Aí eu virei para ele e falei assim, o senhor me desculpa, mas quem é louco é o senhor, porque eu demoro um dia uns quebradinhos, 30, mas nem na bala, eu não vou. Então, o parâmetro, ele é muito pessoal. Né? E você começa a ter alguns parâmetros seus, do conhecimento do seu corpo, e ele é completamente pessoal. Então essas diferenças, né, essas divergências, essas individualidades de cada um, fazem com que cada um tenha o seu objetivo, cada um tenha o seu planejamento, e o que muda muitas vezes é que alguém começou um pouco mais cedo e alguém começou um pouco mais tarde. Mas o resultado final tende a ser sempre o mesmo. Né? Você vai ter a sua satisfação, o seu objetivo atendido, desde que você siga o seu planejamento. E é engraçado quando a gente fala de planejamento, né, que a gente citou do Iron, né? Eu tomei a decisão de ir para o Ironman em 2012, para conseguir fazer a inscrição em 2013, para fazer a prova em 2014. Né? Então imagina o tanto do planejamento que tem que ser feito. Planilha, treinamento, suplementação, apoios. Você tem que ter um apoio familiar, principalmente. Quando eu fui tomar essa decisão, eu veio para minha esposa e falei assim, olha, então, aconteceu assim, e aí? Aí a gente tomou uma decisão e falou, não, então tudo bem, então vai ser 1 ano e meio, quase 2 anos aí, não vou ficar solteiro depois? Ela falou, não, então beleza, então vamos. Então é uma decisão que você tem que tomar muito colaborativa, né, muito participativa. E aí você começa a entender realmente o quanto que o descanso vai fazer parte, né, a sua boa alimentação, e o quanto você vai ser impactado, né, em todos esses fatores. Né? Então é bem interessante mesmo essa questão do perfil, né, profissional, que ele acaba sendo impactado. Legal, pessoal, porque é o seguinte, quando você começa a fazer esporte, eu acho que a grande maioria que já faz esporte, você começa a ter um perfil esportista. Então, de repente, você começa a dormir mais cedo. Completamente diferente das outras. Você começa a dormir mais cedo, a esposa começa a reclamar. Você não quer tomar cerveja, a esposa começa a reclamar que você não está curtindo. Você não quer ir na baladinha com ela, pode reclamar também. E assim por diante. Então, você passa a ter um perfil muito mais saudável. Por consequência, você acaba nem pensando nisso, né? É verdade.
Eu lembrei de uma história engraçada, porque assim, quem faz esporte, principalmente quem corre, e eu sou absolutamente viciada tipo, em adrenalina, endorfina, e nas coisas assim, que até o meu psicólogo já falou que eu gosto de perigo, porque tá aqui, né? Então, assim, tipo, mas você vai sofrer, pra que você vai sofrer? Quanto mais eu falo, nossa, nós vamos lá no fim do mundo, ficar 5 dias, eu acho o máximo, não sei porquê, mas eu acho o máximo. E eu lembrei de uma história que eu fui voar de paraglider, né? Com o instrutor, lógico, porque eu não sei. E aí, lá na Pedra do Baú, que é um lugar que as pessoas sobem escalando. Eu já subi escalando e achei muito mais seguro do que ir de paraglider. Gente, paraglider, cara, eu tava morrendo de medo daquilo, passando mal do estômago. O cara, é pra você ver como as coisas são da sua visão. O cara que era instrutor, quando viu o pessoal subindo, ele falou, cara, esses caras são loucos de escalar isso aí cai. E eu falei, cara, nós estamos aqui voando. E ele já tinha saído lá de São Bento do Sapucaí, que é onde é a Pedra do Baú, viajado 5 horas até, acho que Paranapiacaba. E eu falei a mesma coisa, você que é louco de ficar voando 5 horas no meio do nada, sem, tipo... Então, assim, os perfis vão mudando. Ontem eu estava conversando com a Luciane, que está ali, mais uma amiga nossa, que ela nunca fez um longo, ela começou a correr faz pouco tempo. Tipo, hoje ela já falou, nossa, vocês falaram tão bem de longo que eu vou começar a pensar em correr longo. Porque aquilo vai te viciando, é muito gostoso fazer esporte, assim, a satisfação que te dá e tudo que você consegue melhorar dessa vida na sua vida. E tudo que você consegue melhorar com o perfil profissional, como você consegue ser melhor, é evidente, assim. E para as empresas, né, ter pessoas que trabalham, que fazem esporte, também é uma coisa muito latente. Beleza, pessoal? Uma coisa importante também sobre a motivação e renovação de energia. Então, por exemplo, a pessoa que faz esporte, ela sabe que quando ela chega de um treino longo, por exemplo, no meu caso, treinei triatlo hoje de manhã, cheguei em casa e dormi pelo menos até 12:30, né? Acordei, minha esposa até reclamou comigo. Ela falou assim, pô, Renato, você vai treinar, você vai fazer esporte, depois você perde metade do seu dia descansando, dormindo, relaxando, pô, tem alguma coisa errada com isso. Aí que eu falei pra ela, então, gloriosa esposa, falando muito, o esporte que eu fiz hoje, o treinamento que eu fiz hoje, vai me deixar totalmente motivado pelos próximos 5 dias. Nos próximos 5 dias eu vou estar com muita energia, muita disposição. E esse treino de hoje vai me proporcionar isso. E assim, motivação, renovação de energias é justamente o que a gente precisa no mercado de trabalho, a gente precisa do cara que é esportista. O cara que ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe que vai ter consequências pro dia que ele sofreu. Por exemplo, o cara que faz Ironman, provavelmente ele vai ter um período de recuperação muito longo. Escutei falar que demora 40 dias para você se recuperar de um Ironman, efetivamente. Mas passou os 40 dias, esse cara vive por mais 50 fácil, sem precisar fazer nada. Não, e assim, o engraçado que quando você começa a fazer, porque assim, a gente fala muito de motivação, palestra motivacional, coisa motivacional, mas motivação é um negócio que quem faz esse tipo de esporte tem que ter. Não adianta procurar, lógico, você procura coisas inspiradoras ou pessoas inspiradoras, mas ou eu me motivo, eu tenho que ter um propósito, ou então ninguém vai me motivar, entendeu? Então, assim, e isso é uma coisa também para um profissional, porque mesmo que você trabalhe com algo que você adora, nossa, sou apaixonado por isso, sempre tem alguma coisa que você não vai gostar, ou algum processo que você tem que fazer, alguma coisa que você tem que mexer com papel, qualquer coisa, no meio de um negócio que você adora, sempre tem uma burocracia, alguma coisa que você não vai gostar. Então você tem que se motivar, não adianta querer que outras pessoas motivem. Eu acredito em coisas motivacionais e tudo, mas assim, ou você é motivado para fazer aquilo, se eu for depender, tipo o Kleber, que tem que treinar, se depender, vamos lá, cara, vamos lá andar 200 km de bicicleta, não vai, entendeu? Ninguém vai. Lógico, as pessoas servem de inspiração, mas quando a gente faz esporte, a gente aprende muito isso. Eu sou minha motivação. Não preciso de ninguém. Ai, gente, mas você consegue acordar? Consigo, eu acordo, levanto e vou treinar, entendeu? É assim que a gente aprende a fazer, aprende a se automotivar, vamos dizer assim, e renovar nossas energias. Acho que o que você está falando vai muito ao encontro da diferença da motivação extrínseca e intrínseca, né? Que a extrínseca seria mantida por fatores externos a você, então status, uma valorização social, dinheiro, qualquer coisa dessa, né? E intrínseco mais a satisfação, o prazer pela atividade, o gosto, gostar, é a fala do Steve Jobs, né, que você falou, gostar do que faz. E comprovadamente a motivação intrínseca, ela mantém o comportamento por muito mais tempo que a motivação extrínseca. Porque a extrínseca, se você não tem um feedback positivo imediato, você acaba se desmotivando. Então aquele cara que
busca o esporte para se autopromover ou buscar status não o tem, ele vai largar o esporte mais rápido daquele que faz o esporte porque ele gosta, né? Perfeito, legal essa contribuição, pessoal. Até complemento essa contribuição com uma pesquisa que eu li na revista Exame, há pouco tempo atrás. Provavelmente outras pessoas viram. O que mais motiva o profissional do mercado, a pessoa do mercado de trabalho, por incrível que pareça, não é o salário. O principal elemento motivador do profissional do mercado de trabalho é ser reconhecido pelo chefe. E aí é que tá. De repente, é um elemento extrínseco esse. E aí, de repente, o que motiva, de repente, um esportista a correr 42 km? Subir no pódio? Não pode ser isso. Se for isso, vai ser algo muito... Porque aí é algo para meia dúzia de pessoas, entendeu? Tipo, eu nunca subi já subi tipo em corrida de montanha, mas assim, nunca subi no pódio, corrida não, de aventura. Nunca subi em pódio de verdade, assim, alguma coisa, nossa, todo mundo vai me ver. Não, porque ninguém nem me conhece, mas não interessa, entendeu? Eu fui lá em cima da montanha, eu vi a paisagem, eu respirei o ar rarefeito e é isso que me interessa. O resto tá ótimo, entendeu? Porque senão é para meia dúzia, entendeu? Pega um Ironman, vai ter lá 5, 6, que são os tops dos tops, só. Não é para meros mortais. E o esporte é para todo mundo, esse é o ponto. É para qualquer um. Não precisa fazer Ironman, mas só que você precisa se automotivar. Você falou isso, queria que minha filha estivesse aqui para escutar, depois você repete. Daqui a pouco ela tá ali, ó. Nós super envergonhada. Legal, pessoal. A gente fez questão de colocar um artigo acadêmico para falar sobre esse slide. E, obviamente, toda essa apresentação vai ficar disponível para vocês, para quem quiser fazer o download depois. O último slide mostra o caminho do site onde vai estar disponível, ok? E isso aqui é exatamente um artigo acadêmico que está provando, por A mais B, que a realização de esportes traz, entre outros benefícios, a melhoria da autoestima. Memorização, isso aqui é clássico também, né? A gente sempre escutou falar isso, que o cara que pratica mais esporte tem memória mais aguçada. Isso é clássico também. Oxigênio no cérebro, né, gente? Exatamente. Vocês sabem como funciona a oxigenação do cérebro. Através do sangue, que é o oxigênio e tal. Então, o cara que é mais esportista, ele tem o fluxo sanguíneo mais regulado, uma pessoa não esportista. Então, por exemplo, se você pratica muito exercício... Não, se você pratica muito exercício... negativo de memorização, eu esqueço. É que eu lembrei de uma outra coisa mais interessante, pessoal. Olha só que interessante. Tem algumas pessoas que falam que fazer esporte tem os malefícios também. Porque você força o seu coração durante o ato que você está praticando. De repente, durante a maratona, você força muito o seu coração, durante 3, 4 horas. Sim. E aí tem um segmento de pessoas que dizem que faz mal. Aí que eu lembrei, que agora eu estava pensando. Outra vertente de pesquisadores dizem que é absolutamente negativa essa informação. E quando você faz 42 km, você passa, 3 horas e meia correndo, você força efetivamente seu coração. Mas faz com que, em descanso, seu coração esteja absolutamente regulado. E da forma mais homogênea possível, está mandando oxigênio para o cérebro, melhorando a memorização. Não, e outra, isso aí, quem faz esses 42 são pessoas que já vieram treinando e já melhorando, né, a sua capacidade do coração. Então, não vou sair daqui ou qualquer outro professor e correr uma maratona assim, né? Isso que é importante. Você vai treinando o seu corpo para tudo. Realmente, eu acredito que tem algumas coisas que você faz de esporte, alguns exageros, que não são tão saudáveis. Mas, assim, volto a dizer, não precisa ser assim. Mas que absolutamente se for escolher ter uma vida sedentária ou esses hábitos não tão saudáveis de esporte, eu vou escolher os hábitos não tão saudáveis. A melhoria do sono é clássico também. A pessoa que faz mais exercício dorme muito melhor. Isso é evidente que sim, não tem nem o que provar. A gente não precisa nem falar isso. Na verdade, eu até coloquei um outro artigo acadêmico aqui também, um PDF, que está provando por A mais B que a melhoria do sono é melhorada conforme você pratica mais exercício. Nem só pelo cansaço, né? A pessoa está tão cansada que dorme. já dorme. Mas é verdade, né? Seu corpo fica todo melhor organizado, mais oxigenado, mais cansado, seus músculos mais em dia, e eu acho que você consegue... como você tem também... você melhora seu foco, porque o que atrapalha muito o sono? Não é físico, geralmente é emocional. Não sei que seja com uma dor física, com algum problema, alguma doença, sim. Mas 90% das vezes, o que te atrapalha de dormir são problemas emocionais, psicológicos. Eu acho que quando você tem o esporte... Por exemplo, você passa 3 horas e meia correndo, você tem tempo de pensar em todas as coisas do mundo.
você nada, não sei quantos quilômetros, você também tem tempo. Então, acho que até isso melhora em você, entendeu? Seu autoconhecimento, e foco, saber, não, eu tô com esse problema, mas a gente vai conseguir resolver e aí você consegue dormir. Eu acho que isso também é um fator. Beleza, pessoal, falando sobre ferramentas de apoio, a gente aqui, a partir de agora, a gente vai fazer sempre o paralelo do esportista com o empreendedor aqui embaixo. Então, por exemplo, o cara que é esportista, ele obviamente tem que usar ferramentas de apoio. De repente eu chego pro cara, amigo meu, que faz corrida comigo, fala, cara, que ferramenta de apoio que você usa? Ele vai falar assim, não sei, capacete. Pô, mas tem inúmeras ferramentas de apoio que ele usa para potencializar a prática do exercício, certo? É óbvio que sim. Uma boa bicicleta, um bom capacete, um suplemento, e assim por diante. São elementos externos que vão fazer potencializar a execução do exercício. Claro, isso é normal. Beleza. O cara que é empreendedor, obviamente, ele tem ótimas ferramentas disponíveis para ele. Então, por exemplo, o cara que é empreendedor, que quer entrar na Supera, que é o parque tecnológico aqui de Ribeirão Preto, o cara é empreendedor, ele tem uma empresa nova, ele quer implementar a empresa lá. O que ele tem que fazer? O básico. A primeira coisa que o cara lá vai pedir para ele, faz um Canvas. Canvas é um modelo de negócio, é um procedimento que descreve exatamente a ideia do cara, tal, que uma pessoa leiga, ler e entender. É uma ferramenta de apoio, maravilhosa. Então, por exemplo, assim como o esportista tem uma planilha de treino para fazer uma maratona, correr 42 km, segunda-feira tem que correr 10, na terça tem que correr 15, na quarta descanso. Uma planilha de treinamento. O cara, o empreendedor, tem que fazer uma análise SWOT, ou o Canvas, ou um plano de negócio, ou um modelo de negócio, assim por diante. Então, são as ferramentas de apoio. O que são diferentes? Obviamente, as ferramentas. Qual que é a diferença de personalidade do cara que é esportista para o cara empreendedor? Nenhuma. Aí vem o pulo do gato. Aí o que é interessante, pessoal. O cara que é efetivamente esportista, ele tem as características básicas e necessárias para ser empreendedor. Ele já sabe trabalhar, ele sabe que ele precisa das ferramentas, ele sabe seguir categoricamente as ferramentas, religiosamente as ferramentas, e ele segue, porque ele sabe que ele vai ser beneficiado. E o cara que é empreendedor também sabe disso. Então, se você desenvolve o seu perfil esportista, você está desenvolvendo concomitantemente o seu perfil empreendedor. Profissional. E engraçado que, com certeza, os esportistas, quem vai fazer um desafio muito grande, também faz uma análise SWOT, mesmo que não seja com esse nome, entendeu? Quando você resolve fazer um Ironman ou correr 2 horas e meia, você eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar minha passada, eu preciso melhorar tal coisa, mas eu sou forte em correr longo, eu sou fraco, não sei o quê. Então você acaba fazendo essa sua análise de onde você está, para o que você precisa melhorar para chegar onde você quer chegar. Então, esportista, quando você faz alguns projetos, também faz análise SWOT sem nem saber. Às vezes não sabe o que é esse o nome, mas também faz a mesma coisa, né? Isso é legal. Legal, pessoal. Esportista e empreendedor. Competências. Falando de competências, pessoal, competência é um negócio maravilhoso de se falar, viu? Na verdade, tá em evidência aqui. Se vocês pesquisarem na internet, vai ver muita coisa de competência. Por exemplo, o autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento enquanto esportista, dificilmente vai ter um autoconhecimento e um desenvolvimento sadio enquanto empreendedor. Eu quero dizer o seguinte, se você se desenvolve muito bem enquanto esportista, interiormente falando, então você sabe qual é a sua limitação, você sabe o que você precisa vencer, você sabe o que você precisa trabalhar melhor, você consegue trabalhar isso muito bem enquanto empreendedor também. Então, por exemplo, o cara que quer abrir uma empresa, tá louco para abrir uma empresa, o cara que é empreendedor, ele sabe que ele precisa de um cara muito bom em programação. O que ele faz? Ele vai atrás de um cara que programa, então ele vai aprender ele mesmo programar, assim por diante. O que é isso? Autoconhecimento. A competência chamada autoconhecimento. Ou até saber que eu não sei programar e odeio, não quero, então eu vou procurar alguém para fazer isso comigo, entendeu? E também é isso, você saber que tal coisa eu não vou fazer, tipo, eu, Paola, não sirvo para jogar, sei lá, vôlei, nunca vou servir porque eu não tenho menor força, sei lá, pontaria, não sirvo, nada que se precisa de pontaria eu não sei fazer. E não vou aprender nessa vida. Então, assim, vou escolher outro esporte, entendeu? E pode ser isso também, você saber que não, essa é uma limitação que eu posso ultrapassar. Essa outra aqui, cara, eu não vou ultrapassar, não quero fazer. E aí isso é bonito, legal quando você se conhece, entendeu? Exatamente, pessoal. Então, falando sobre o lado empreendedor aqui também, que é uma vertente que eu adoro falar. O cara que é empreendedor, ele quer abrir uma empresa, ele só precisa do quê? Ele precisa de uma coisa só, vontade. Ele precisa de vontade, só vontade. Porque a ideia de execução, né? A ideia acontece. Existem várias metodologias para gerar ideias na cabeça dele. Então, por exemplo, tem uma metodologia que a gente aprendeu, o pessoal de Portugal, desse tempo atrás aqui em Ribeirão, que o cara aqui, a pessoa juntou numa sala, todo mundo que não tinha ideia nenhuma. Ninguém tinha ideia nenhuma. Juntou na sala,
A professora falou assim, pessoal, daqui 2 horas a gente vai ter pelo menos 50 ideias maravilhosas aqui. Todo mundo falou, duvido, não sei, não. Passou 2 horas, aplicou essa metodologia, não é a metodologia do fim do mundo, já apliquei lá na instituição de ensino onde eu estudava, onde eu dava aula. Passou 2 horas, tinha 50 ótimas ideias empreendedoras para serem aplicadas em ponto de maturação ideal, para ser colocada no mercado. Por quê? Porque foi trabalhada corretamente. Então, o cara que é empreendedor, na verdade, o cara que quer empreender, ele não precisa ter ideia, não precisa de dinheiro, não precisa saber fazer. Ele precisa ter vontade. Esporte é a mesma coisa, né? Por que não precisa saber? Porque ele passa a saber com o tempo, se ele quiser, ou então ele contrata pessoas que saibam. Então, por exemplo, eu tenho problemas com, por exemplo, sei lá, exemplo, leitura. Eu não preciso aprender a ler, eu posso contratar alguém, chamar um parceiro que saiba ler, que complete essa competência no meu perfil. Porque ninguém faz nada sozinho, né, no mercado empreendedor. Então, assim, e a outra coisa que eu acho legal também falar é, assim, o fato de estar na zona de conforto. Todo mundo sabe que fazer esporte é bom, praticar ou atividade física, vamos dizer assim. Mas poucas pessoas saem da zona de conforto, não, realmente vão fazer. Porque é óbvio que quando você está lá treinando, você não está na sua zona de conforto. Se estiver dentro no seu sofá, vendo televisão, você vai estar muito mais confortável. Mas esse conseguir estar fora da zona de conforto por bastante tempo é uma característica que o empreendedor tem que ter, e muito no Brasil, né? Qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa. E esporte é a mesma coisa. Então você tem que levantar do sofá e ir fazer qualquer coisa para isso depois te trazer um feedback, assim, te dar um retorno positivo. Não adianta você querer falar, não, acho o máximo fazer esporte, mas vou ficar dentro da minha. Tem que saber. Quem faz esporte acostuma a ficar fora da zona de conforto. Aquilo passa a ser, tá tudo bem, entendeu? Você não tem problema, é assim mesmo que funciona. Então acho que isso também é muito legal. Você conseguir ficar fora da zona de conforto é uma característica de atleta muito, a pessoa não se incomoda com aquilo. E isso é muito importante para você fazer esporte e para você empreender. E volto a dizer, quando a gente fala de empreender, não é ter uma empresa também, mas não precisa ser só isso. Tipo, é a pessoa pensar em soluções para problemas que existam, ou onde ela trabalha, ou no mercado de trabalho que ela tem inserido. Então, tipo, se o cara trabalha aqui na Decathlon, putz, ele tem algum problema em algum setor, cara, ele pode pensar em soluções, pode propor as soluções aqui, mas ele precisa sair fora da zona de conforto dele, ele precisa pôr a cabeça para funcionar, como que eu vou solucionar tal problema. Isso que é o perfil empreendedor, né? Beleza, pessoal. Novamente aqui, a questão do autoconhecimento, do esportista e do empreendedor. Novamente, a gente, por exemplo, esse slide eu coloquei porque eu achei engraçado. O cara que é esportista, por exemplo, o esportista em geral, ele nunca fez só um esporte na vida. E se ele exercita o autoconhecimento efetivamente, ele vai ter provado outros sabores, né? Então, por exemplo, agora, na hora que eu cheguei aqui, a gente estava preparando aqui, a mocinha da Red Bull chegou e falou, Renato, aceita o energético? Eu falei, aceito. Falei, qual sabor você quer? Eu falei assim, eu quero um que eu não experimentei, eu quero um novo aí, sei lá. Porque o antigo eu já sei qual é o sabor, eu quero ver um novo, eu quero sentir um novo. Olha lá, peguei o de limão. Só ele pegou esse, eu não comi esse. Verdade. Então, exatamente, o esportista é a mesma coisa. O cara que faz exercício, ele tem que provar outras possibilidades também, maravilhosas. Hoje, de manhã, coincidentemente, falei com a Luciana ali, Lu, você podia fazer corrida com barreira. Você tem o perfil para isso. Aposto que ela ficou pensando, ela falou, não, mas depois a cabeça começa a funcionar. No sol, né? 10K no sol. Essa foto que não dá pra ver, pessoal, isso aqui é uma corrida que tem lá na Europa, não sei exatamente que país, que é a corrida do queijo. Solta o queijo lá, o queijo sai rolando, os caras saem correndo atrás. Eu coloquei isso aqui comicamente pra falar, mas de repente tem muito esporte que a gente nem imagina que pode ser legal pra caramba. Você pode ter uma afinidade muito grande com isso. A Lu, por exemplo, tem umas pernas grandes, ela pode ser boa. Eu concordo. Não, eu, por exemplo, eu adoro esporte. Eles falam, vamos jogar futebol de botão, eu acho o máximo, apesar de não ser esporte, eu não considero esporte. Por exemplo, já joguei badminton. Já joguei muito, adoro, acho muito legal. Não sei jogar quase, né? Porque de pontaria, mas adoro. Então, assim, uma coisa que não tem nada a ver nem com o meu universo, mas um dia o cara falou, você não pode jogar badminton? Eu falei, nunca sei, não sei o que é. Fui, eu passei 6 meses indo no badminton, 3 vezes por dia. Até que não, cara, prefiro correr. Mas assim, mas eu adoro badminton. Então a pessoa fala, nossa, eu adoro, todo mundo pensa que eu jogo, né? Não jogo nada, só vou lá atrapalhar quem tá jogando. Mas assim, exatamente isso, tipo, vamos. Então a pessoa chega pra mim, nossa, Paola, tem escalada, vamos? Nossa, adoro, vamos. Há pouco tempo atrás, pessoal, eu era corredor e estava querendo fazer 42 km e tal, não estava conseguindo direito.
E aí eu comecei a mudar, comecei a procurar outras possibilidades, comecei a entrar no triatlon. E aí quando eu entrei no triatlon, eu falei, nossa, que louco isso, como eu não entrei nisso antes? Porque o triatlon é um negócio maravilhoso, você exercita muito a questão aeróbica, a questão muscular, a questão da consciência, do planejamento e etc. Assim como existem muitos outros esportes que eu acho que eu vou adorar, que eu não provei ainda, mas vou provar para ter certeza disso. É engraçado que essa questão de provar vários esportes, né? Eu tenho 33 anos e eu comecei a fazer atividade física muito novo, né? Então eu lembro que eu mudei de São Paulo para cá quando eu tinha 10 anos de idade. Com 11 eu comecei a jogar vôlei no colégio. Depois eu fui jogar handball. Eu já joguei squash, futebol, não sei dar um chute numa bola. Eu tentei, mas eu não consegui. Depois eu comecei a correr e assim foi. Cada hora eu fui experimentando alguma coisa. E o que é interessante de tudo isso, essa questão do autoconhecimento e o perfil empreendedor, é o quanto muitas vezes você pega pedaços desses esportes e você compõe para você fazer uma característica ou alguma habilidade que você precisa. Então, por exemplo, o squash. O squash é aquele que você joga com a raquete, batendo na parede, né, e a bolinha chega a pegar 200, 250 km por hora. Nossa, mas como que é possível? Porque a bolinha de squash ela parece murcha, né? Você solta na altura da sua cabeça, solta, ela pinga e não sobe. Ela vai para. Conforme você começa a bater ela na parede, ela vai esquentando, ela vai ficando quente, e aí ela começa a pular um pouco mais. Ou seja, quanto mais você joga, mais quente a bola fica, mais a bola pinga e mais difícil fica. E aí você fala, caramba, como é que faz, né? E aí você começa a ter a experiência. Só que o squash ele é extremamente rápido. E aí você vira e fala assim, bom, tudo bem, o esporte é rápido, são duas pessoas jogando, quem que ganha? Né? Aí você lembra de um outro negócio, ganha o melhor jogador de xadrez. Porque squash é você cansar o cara, posicionar a bola de determinadas maneiras que uma hora o cara vai cometer um erro e aí você marca o ponto. E aí você começa a desenvolver essa determinada habilidade. Um exemplo disso no ciclismo. Você está com um cara extremamente competidor, ele é um canela fina, né? Esse canela fina sobe muito bem, pega aquelas montanhas para subir, e você está lá do lado dele, né? E você olha para ele está bufando, você está bufando também. Aí você começa a subir, o cara está bufando, você está bufando também. Aí você vem e fala assim, pô, legal, como é que eu vou fazer para que eu consiga despistar ele, né? Para que eu ganhe dele, né? E aí, num momento chave, quando ele vai pegar água para tomar, que ele toma, você toma na cabeça dele. Aí você acelera, ele taca a mão na água, ele põe na água, ele pega no guidão, e aí você, vai embora. Ou seja, você usou de uma artimanha que nem é a força física que você está aplicando no pedal, mas é um momento chave que ele foi beber água, né? Foi uma estratégia. Né? Então, isso refletido no ambiente corporativo do empreendedor, ele vai determinar pontos-chave que ele considera importantes em determinada situação. Então, ele vai fazer com que esse autoconhecimento dele, em algum momento, uma característica X que ele acha necessária, ele vai aplicar a determinadas situações. Né? E aí ele vai compondo o perfil enquanto estrategista, o perfil enquanto executor. E se ele detectar que tem determinadas situações que ele não vai conseguir desenvolver, ele vai procurar uma habilidade para resolver esse problema. Né? Então, assim, tem inúmeras situações. Um corredor que vai fazer 5 km, ele leva lá nem água muitas vezes, né? Acho que nem água. Muitas vezes 5 km ele não leva água. 20 minutos, 25, 30, 35 minutos, às vezes o pessoal não leva água. Começou com 10 km, você vira e fala, bom, calor, aguinha na cabeça, toma um golinho, vou levar um fundinho. Aí ele leva na mão, ou põe no cinturão, tal. Aí passou de 10 km, ele fala, vixe, agora complicou, né? Acho que eu vou precisar de um suplemento, levar um gelzinho, uma água cheia, né? Uma viseirinha, porque o sol vai começar a ficar grande, põe um óculos. Então, repara, ele está usando de acessórios, ferramentas que a gente falou anteriormente, conhecendo o corpo, porque ele fala, ó, aí eu vou cansar, vou precisar de repor energia, e assim sucessivamente. Então, e um paralelo com a vida pessoal, né? Quem daqui gosta de jiló? Jiló, 1, 2, 3, tem 4 malucos aqui que gostam de jiló. Eu adoro jiló, né? Eu também gosto, né? Gente, é uma receita top, azeite, cebolinha, pica, corta, se vira a cabeça para baixo, fica 10. Para quem dói, é uma delícia, né? Mas essa situação, eu cito, por exemplo, porque muitas vezes você vai ter que fazer algo que você não gosta. E aí o tal do jiló é aquela coisa que você não gosta, mas você precisa fazer. Eu não gosto de carregar a garrafinha d'água. Cara, leva, vai ser bom. Ah, mas eu não gosto de tomar um suplemento, mas leva, porque vai ser bom. Né? Ah, mas eu não quero fazer tal coisa, mas leva, porque vai ser bom. Entendeu? Então você vai começar a fazer as coisas que não tem jeito. E o gosto do suplemento, tem alguns, né, que eles são meio verdes, né, meio azul, aquele fluido de bateria, né? E o gosto é semelhante, tá? Quem nunca lambeu pilha? Nunca lambeu pilha, bateria? Eu já fiz isso quando era moleque, não aconselho, mas o gosto é semelhante.
Então você aprende que determinadas coisas que você não gosta de fazer, você vai ter que fazer por algum propósito. Né? E aí você começa a virar algumas chavinhas na sua cabeça e você fala, bom, isso não gosto, mas vai ser bom. Não gosto, mas vai ser bom. Não gosto, mas vai ser bom. Mas não é que não é tão ruim assim. E aí você vai pegando o jeito. Lembrando que daí, quando você comete, tipo, quando eu vou correr, os dias que eu tinha que correr, acho que 28, não lembro, 30, aí eu começo a pensar no trajeto, porque daí eu já não vou mais conseguir levar tanta água. Então eu penso, putz, eu vou por aqui, que daí tem aquele posto, ali na Francisco Junqueira tem o cara que vende tangerina, daí eu já levo o compro tangerina para chupar, e vou pensando assim. Então, você começa a pensar até nisso, qual é o trajeto que eu vou fazer, que eu não preciso levar se não tiver carro de apoio, mas que eu posso comprar, então, no meio do caminho. E falando de coisas, de acessórios, eu falo isso muito na minha casa, né? Eu tenho uma mania de fazer um suco delicioso, que sempre ninguém gosta, que é antes de treinar, que é com, como chama? Inhame, é ótimo inhame, quem gosta? Inhame, limão, inhame cru, Giló. limão, maçã. Inhame é um tubérculo, tipo uma mandioca. Mas é um dos melhores alimentos que existem. Fiz leite de inhame, entendeu? E aí minhas filhas falam, mãe, isso é horrível. E eu falo, isso aqui, agora, antes de correr, não tem o objetivo de ser gostoso, saboroso. Ele tem o objetivo de dar energia. Saudável. Esse que é o saudável, Então, é esse o objetivo. Então, você pensa no objetivo, qual que é o propósito desse suco? Não é ser saboroso. Depois saboroso, você vai tomar outra coisa. Né? Agora é isso. É esse suco e um que é iogurte natural, suco de laranja, água de coco e uma banana prata. Aí, mãe, é horrível. Não é horrível, menos que inhame. Não, é. Então, assim, é o propósito de cada coisa. E aí, tipo, eu não acho mais ruim, porque é bom, inhame é ótimo. Pessoal, depois a gente passa a receita da água de bateria com inhame e com giló. Quem quiser. Objetivo foco, isso aqui é importantíssimo, pessoal. Esse slide aqui, essa imagem a gente colocou e fez questão de colocar. Esse cara aqui é o Mike Tyson. O que o Mike Tyson dizia, Paulo? Ele acordava às 4h30 da manhã para treinar, porque nessas horas todos os adversários dele estavam dormindo. Então, se ele queria ser mais forte que o adversário, ele tinha que fazer alguma coisa a mais que o adversário. Então, se ele fizesse as mesmas coisas, ele ia colher os mesmos resultados. Então, ele acordava às 4h30 para poder treinar mais que os outros e ter resultados melhores. Do lado ali tem o glorioso Oscar. Mesma coisa, pessoal. O que ele fazia? Assim como o Rogério Ceni, do São Paulo. Acabava o treino, todo mundo treina. Acabou o treino, todo mundo ia embora. E aí cada um ia fazer as suas coisas. O que ele fazia? Isso ele fala, categoricamente. Ele ficava mas não sei quantas horas treinando. A Hortência também fazia. E o Oscar, só que eu fui numa palestra dele, não sei se alguém aqui foi, e ele fez a mesma. Ele é palestrante hoje, ele começou a dar palestra acho que faz uns 8 anos, e quando ele começou a dar palestra, qual que era o objetivo dele? Eu quero ser o melhor palestrante do Brasil. Eu não sabia dessa história. Cara, você foi também? Ele falou, você viu? Aí ele ficou, acho que são 10 anos, sei lá, desde quando ele começou, 8 anos, 10, ele ganhou, acho que ano passado, o melhor palestrante do Brasil. Então, meu objetivo, eu não vou dar palestra à toa, porque eu fui o Oscar, ele tem realmente o peso do nome, né? E aí tem a frase do Bernardinho, que é o treinador da seleção de vôlei, que fala, aos campeões o desconforto, ou seja, ele não tem como ficar na zona de conforto de ser mais um, em nada que ele fizer, ele tem que sair da zona para se destacar. E foi o que ele quis fazer como palestrante. Ele demorou 8 anos, 10, não sei, mas ele conseguiu e ganhou um prêmio. É um prêmio, nem sabia que existia, mas tipo, ele ganhou o prêmio de melhor palestrante do Brasil, que era o objetivo dele. Demorou 8 anos para conseguir. Ele conseguiu. Outro exemplo clássico é a foto que eu fiz questão de colocar também, que é o Steve Jobs aqui. Na verdade, ele estava com o Steve Jobs e o Wozniak ali. E aí o que acontece? Aqui é a garagem lá da Apple. A Apple é uma grande empresa lá, criadora do MacBook, do iPhone, etc. Né? E todo mundo fala assim, pô, esse cara é milionário, nossa, esse cara teve sucesso. Meu, não foi de um dia pro outro. Primeira coisa, não foi de um dia pro outro. Esses caras levaram 10 anos, 69 a 79 praticamente, para rentabilizar o primeiro computador que eles construíram. E é onde eles trabalhavam, até que horas. Isso aí o pessoal que lê o livro, que assiste o filme, sabe disso. Esses caras eles trabalhavam toda madrugada, até de madrugada, todo dia, sem final de semana, sem nada. E aí o resultado é previsível. O cara acreditando, né? Eu vou conseguir isso. Exatamente, com foco. Eles sabiam que lá esse é um excelente equipamento. Eles sabiam disso, não passar tanto tempo assim. Esportista lá, planejamento. Planejamento que a gente já falou, pessoal. Isso aqui é um plano de treino. Inclusive eu coloquei uma planilha de treino existente aqui, real. Né? Na verdade, isso aqui é uma planilha de corridas. O cara que é corredor, ele sabe que no começo do ano, todo mundo lá, tal, festejando, tal, beleza, também festeja, claro, mas coloca-se o foco na
no circuito de corridas que vai ter na cidade dele, na região que ele mora, que ele pretende correr. E aí ele vai desenvolver o planejamento dele de treinamento ao longo do ano, baseado também na planilha de corridas que ele pretende fazer. Quem gosta de esporte de corrida não faz só planejamento, faz planejamento das viagens também, né? Então, tipo, nossa, vamos correr a maratona de Berlim, daí eu já vou passear, entendeu? Já faz todo um planejamento de vida, junto com familiar, com tudo, para poder incluir os perrengues. Exatamente. Assim como, pessoal, nesse aqui, o empreendedor falando de planejamento, isso aqui é uma planilha de metas. Então, assim, quem trabalha, quem está no mercado de trabalho sabe que você tem metas, sempre. Principalmente quem trabalha com a questão comercial. Tem meta, claro. E se a meta que o meu chefe me dá, eu sou vendedor, tem uma meta para bater 1 milhão de faturamento dentro da minha carteira de negócio até julho. Se eu não tiver planejamento, eu estou ferrado. Por quê? Se eu deixar para junho e lá e medir o quanto eu vendi, provavelmente eu não vendi o suficiente, porque falta planejamento. Cara que não tem planejamento não trabalha muito bem. Eu vou bater lá em junho, faltando um mês para eu entregar o meu resultado para o meu chefe, não vou ter batido, eu estou ferrado, eu estou despedido, eu estou fora do mercado, na verdade. E aí, a mesma coisa, o mesmo assunto do planejamento de uma corrida. Planejamento baseado no mercado de trabalho, baseado em metas individuais e sequenciais que vão fazer você conquistar o objetivo principal. E o que você pode também sempre fazer, não precisa ninguém, você trabalha aqui, atende pessoas, eu não preciso que alguém me ponha metas. Cara, põe suas metas você, entendeu? Eu trabalho em qualquer lugar que seja. Tipo, tem uma história de um cara que vende, é hot dog que ele vende? Ou é pastel, eu não sei, é um cara, é um carrinho de lanche, não é aqui em Ribeirão, o cara vende hot dog. Cara, hot dog é igual em todo lugar, ou pipoca, não, alguma coisa pipoqueiro ele é, Jorginho pipoqueiro, ele é pipoqueiro. O que ele resolveu fazer? Cara, ele é conhecido da palestra no Brasil inteiro. Aí ele começou, bom, pipoca é igual em todo lugar, a minha vai ser diferente. Então ele chegava e já dava um guardanapo, tinha um lugar para lavar a mão, para a pessoa ficar na rua, para comer pipoca. Chegava, tinha um palito de dente. Valdir Pipoqueiro de Curitiba, esse mesmo. Cara, ele começou a pensar em diferenciais pro produto dele, que é completamente, cara, pipoqueiro, ninguém dá bola pro cara, não, cara, é pipoqueiro. Ele fez tantos diferenciais pro produto dele, criou tanto valor agregado que ele consegue, se quiser cobrar mais caro, ele vai conseguir. E ele dá palestra no Brasil inteiro sobre isso, sobre empreendedorismo. E, cara, ele vendia pipoca. Então ninguém precisa pôr meta você. A minha meta é atender tantos clientes aqui possível, atender melhor, entendeu? Atender mais rápido. Porque assim, quando a pessoa quer resolver um negócio, eu sei, quando roubaram minha bicicleta, isso é um exemplo de gente, quando a pessoa quer, eu fui fazer boletim de ocorrência, fui em 4 delegacias, não faz, porque não tem número, até que eu fui numa ali na Independência, era uma mulher, enquanto ela não conseguiu fazer meu boletim, colocar num sistema que eles têm de bicicleta roubada, ela não me deixou embora, até eu já tinha desistido, não, deixa, cara, não precisa. Ela ligou para não sei quantas pessoas. Cara, ela estava a fim de resolver o problema. Esse é um perfil de empreendedor. Estou a fim de resolver o que eu tenho que resolver. É a mesma coisa, esportista faz a mesma coisa. Estou a fim de fazer isso. Então, assim, esse é o lance para você ser um bom empreendedor ou intraempreendedor. Tipo, estou a fim de fazer aquilo, estou a fim de resolver. Quando você quer resolver, você resolve. Esse Valdir Pipoqueiro fez, ele é fantástico. Valdir Pipoqueiro, pessoal, história real. Ele não tem faculdade, não tem formação de ensino médio, nada. Tudo que ele aprendeu foi por si só no mercado de trabalho. Ele começou com um carrinho de cachorro quente no calçadão de Curitiba. Hoje ele vive de palestra. A gente ligou para ele, aqui pelo POC, pensando em chamar ele para vir dar uma palestra. R$15 mil uma palestra, 2 horas. Esse cara não tá triste, não. Fazendo o que gosta, inclusive. Resiliência, pessoal. Resiliência é um negócio maravilhoso. A gente colocou 3 imagens de esportistas e uma de empreendedor. Por quê? Essas 3 aqui falam muito bem o que a gente quer dizer nesse slide. Esse cara aqui é um cara que estava brasileiro. Ele estava terminando, estava próximo de completar 42 quilômetros. Né? Sabe um saquinho, né? Cordeiro. Aí teve esse cara, que é um ex-padre, inclusive, que entrou no meio dele, tirou ele da corrida, ele perdeu pelo menos uns 5 minutos para se recuperar, e acabou ficando em terceiro. E tinha 2 opções, na hora que o cara chorar, reclamar, exigir parar e exigir da comissão indenização, chorar, ir na televisão, ou continuar correndo e tentar chegar em primeiro. O que foi? O que ele decidiu? Segunda opção, continuou correndo, chegou em terceiro lugar. Terceiro. Feliz da vida e ficou muito famoso por causa disso. Muito mais famoso do que se ele tivesse parado a corrida, pode ter certeza. Ganhou uma medalha de ouro. Exatamente. Aqui um garoto, né, ele não tem as 2 pernas, ele tinha 2 opções, provavelmente, quando ele estava no sofá sentado.
Ou reclamar da vida, ficar em depressão, chorar, brigar com a mãe dele, falar que ele não tem condições, que Deus é injusto. Ou partir para a vida, viver, bater a mão no peito e falar, eu vou conseguir. Tá lá. Ele não tá no sofá, não tá sentado, não tá reclamando. Esse é um moleque provavelmente muito feliz. Outro corredor aqui. E aqui a questão do empreendedor. Eu fiz questão de colocar isso aqui porque é algo muito interessante. Quem está no mercado de trabalho sabe. A gente tem que rebolar e se equilibrar na corda bamba. E às vezes a gente acha que vai estourar. Às vezes estoura realmente, como estourou para mim. Mas enfim, se estourar, qual que é o plano B? Resiliência. Resiliência. Você saber se virar baseado no que você está sentindo, está vivendo. Legal. Motivação. A gente falou um pouco disso no começo do slide. Essa imagem aqui é maravilhosa também. Isso aqui é um vídeo que tem, né, no YouTube. É muito... Toda vez que eu vejo esse vídeo eu choro. Na verdade, eu choro mesmo. Maravilhoso. Essa moça, ela tinha um objetivo, completar a maratona. Ela tinha esse objetivo, completar a maratona. E ela provavelmente foi a última corredora. Foi a primeira vez que ela iria completar uma maratona. Mas ela tinha um objetivo. Ela ia completar a maratona. Ela estava com cãibra no corpo inteiro. Cãibra é um negócio que não sara se você não comer uma banana, ou tomar um limão, ou fazer alguma coisa. E ela completou. E obviamente foi socorrida pelos médicos. O garoto que subiu no rapel, se ele provavelmente subindo aqui no paredão, né? Provavelmente se ele não tem o objetivo de chegar no cume, dificilmente ele vai chegar. Ele vai desistir antes, vai sentar e vai tomar uma coca, vai voltar pro sofá e assim por diante. Assim como o empreendedor, se o que motiva o empreendedor é a grana, é o dinheiro, tem alguma coisa estranha. Não pode ser só isso. Pode ser isso, mas não pode ser só isso. Tem que ter a satisfação pessoal. Por exemplo, por que será que ela está querendo o objetivo? Ela tinha o objetivo de chegar ao final de uma maratona. Porque ela queria provar alguma coisa para si, ou para o mundo, ou sei lá para quem. Ela tinha um objetivo. E esse objetivo é o que move ela, é o que movia ela. É exatamente o que moveu. Assim como o empreendedor, se ele tem só o objetivo financeiro, não sei. Se demora para vir, você desiste, né? Desiste fácil. E aí quem desiste, quem faz sucesso, quem não desiste. Beleza? Pessoal, agora, tá nos últimos slides, agora são 6h15 já, a gente colocou alguns banners que a gente pegou do Facebook mesmo, mas que falam muito do que a gente está querendo dizer, muito do que a gente está querendo compartilhar com vocês. Esse aqui é o Martin Luther King, é uma grande personagem do mundo. Ele fala, isso aqui é épico isso pra mim. Se você não puder correr, voa. Se você não puder ir, tente. Se você não conseguir, tente novamente, e assim por diante. Pessoal, é maravilhoso isso. Não pare. Se você ficar parado, a vida vai passar e as coisas vão acontecer. Você vai olhar pra trás e falar, putz, devia ter feito tal coisa. Tem uma frase que fala, daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Então, tipo, é melhor começar do jeito que você tem, com as ferramentas que você tem, com o conhecimento que você tem, do que ficar parado. E aí, o ano que vem, você fala, putz, se eu tivesse começado um ano atrás, eu estava colhendo os frutos. E aí, eu sempre brinco, todo mundo brinca, mas você faz, você acorda. Cara, aí eu falo, se fosse para ficar parado, a gente tinha nascido árvore. Não, gente. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal. Está muito relacionado às ferramentas que você tem. Então, se você está afim de correr, não tem o tênis, vai descalço. Aqui em Ribeirão Preto a gente tem um monte de cara que corre descalço. Amarra o chip na canela. Não tem problema. Tem bons corredores que correm descalço. Tem caras que falam que o corpo humano foi feito para correr descalço. Não sei até que ponto é verdade, mas ele brinca com essa ferramenta. E ele não exige que ele tenha um tênis. Né? Então, ele não tem grana para comprar, para ir participar da corrida. Ele não tem R$70, R$80. Tá, ele vai de pipoca, mas ele vai. E aí é isso que a gente está querendo dizer. Brinque com as ferramentas que você tem. Porque a verdade a vida nunca te prepara para nada. Assim, você nunca está preparado para as coisas. Se for esperar, nossa, eu vou me preparar para ser mãe. Não vai. Você nunca... Depois que você tem filho, você percebe que você não estava preparado. Mas as coisas acontecem. Você vai, construindo a ponte e andando em cima. Nossa, eu vou fazer tal coisa, vou me preparar para casar, vou me preparar para fazer sucesso. Porque não dá para fazer isso. A vida não espera você se preparar. Porque aí você nunca está pronto, entendeu? Você sempre tem um aprendizado. Se for esperar, nossa, eu vou me preparar, e quando eu estiver pronto, eu vou virar esportista. Não vai. Quando eu estiver pronto, eu vou ser um funcionário melhor. Não vai, entendeu? Quando a gente sempre está esperando as condições ideais para fazer alguma coisa, isso é um jeito de reclamar ou de falar que você não vai fazer, entendeu? É uma desculpa. É tipo aquela moça que fala que vai começar o regime na segunda-feira. Segunda-feira. Vai começar o regime, começa agora, pô, né? E assim por diante. Pessoal, a gente está na mão daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver seu sonho. Então, é muito legal esse slide. Se você quer fazer, tem que ir lá e fazer. Não importa se vai conseguir ou não, mas tem que tentar ao máximo. E é essa a mensagem que a gente quer passar.
Até porque eu não conheço nenhuma história de empreendedor ou de pessoas grandes que tiveram grandes feitos, desde Oscar, Michael Jordan, que todo mundo conhece, né, do basquete, que não tiveram fracasso, entendeu? O Michael Jordan mesmo fala, eu sou o que mais acertou, porque ele é o cara que mais acertou no basquete no mundo, que mais cestas fez, porque eu sou o que mais errou. Só que como ele tentou mais, ele errou mais e acertou mais. Ele teve o treino, é isso. Pessoal, a gente vai passar um vídeo para vocês depois desse slide aqui. Esse slide praticamente é o slide que finaliza esse bate-papo nosso. O material vai estar disponível nesse site, que é um site esportivo aqui de Ribeirão Preto. A gente vai colocar lá o PPT, a apresentação, assim como as referências todas que a gente usou, né? A gente agradece o apoio da Decathlon. Vamos passar o videozinho? Bora. Quanta vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez? A gente tá no 3G, tá? Então pode ser que dê uma travadinha. Onde tá o meu? Pessoal, só para... Esse vídeo eu assisti pela primeira vez na semana passada. Foi sábado passado, se não me engano. Fiquei muito emocionado com esse vídeo. Tocou realmente meu coração, fala de coisas que realmente me marcam, me marcaram. Inclusive tem aqui, nesse vídeo, conta a história da Carolina, que é uma moça aqui de Belo Horizonte, que tem um filhinho que tem uma síndrome muito, muito difícil, muito rara. Exatamente. E aí ela tinha duas opções, ou reclamar da vida ou tocar. Vou colocar só um pedacinho, tá? Objetivos do colaborador do universo político são aparecer no caixa 2, itens caixa 2. Tá dando que vai. Eu vou dar uma atualizada aqui, vamos ver se vai. Tá, vamos ver, agora você vai. Não vai rolar, vai travar. Tá sem sinal. Pessoal, a gente vai colocar o link desse vídeo lá no portal também, no RP Stream, para vocês darem uma olhada. Eu acho que convém vocês darem uma olhada, realmente toca o meu coração, provavelmente vai tocar de outras pessoas também, principalmente para quem é esportista, né? Ou quem gosta de histórias de superação, né? Quem gosta de gente que dá exemplo, ao invés de reclamar, fazer outra coisa. É uma decisão. Fazer as coisas é uma decisão. Assim, tipo, algumas coisas acontecem que estão fora do nosso poder, mas assim, o que a gente vai fazer com aquilo é uma decisão. Você pode sofrer, você pode ficar triste, mas o que eu vou fazer vai da minha cabeça, vai da minha decisão, o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu, o que fizeram comigo, o que a vida fez, ou com alguém, o que eu mesma fiz de erro. É só isso, a questão é de decidir. Com sofrimento ou sem, é essa história. Pessoal, aqui então a gente finaliza com alguns parceiros nossos e alguns parceiros que a gente quer fechar parcerias, inclusive. São pessoas que têm nos ajudado e que a gente vai fazer um trabalho bem legal. E vocês vão escutar falar bastante ainda do grupo que está surgindo por aí. Ok? Obrigada. Quem quiser.
Quem quiser ficar depois pra gente bater um papo, trocar alguma figurinha, ideia, etc., fica à vontade, a gente vai estar por aqui. Quem quiser correr, dar um pedal, alguma coisa, a gente vai ter alguns esportes aí, alguma atividade. A gente, pessoal, tem uma característica básica, é comum entre as 3 pessoas, que somos empreendedores, além de esportistas. E aí, a ideia que não falta. Então, se alguém tem alguma ideia e quiser conversar com a gente, estamos aqui. Valeu, gente. Obrigado. A Lívia nem entrou, se falar dela, tá no...